Uma enorme alegria estar com os irmãos nesta noite. Como já foi apresentado, me chamo Leandro, sou casado com a Milena, vamos fazer 17 anos agora em setembro, eu não posso esquecer. Temos 2 filhos, o Teodoro, de 8 anos de idade, a Donatella, de 4 aninhos de idade, minha esposa está lá administrando eles. Trago um abraço de toda a Igreja Presbiteriana de Alphaville. Para nós é uma alegria apoiar o trabalho que o pastor Michel tem feito aqui com os irmãos, junto com toda a sua família e a liderança. Então, neste momento, mais do que nunca, nós estamos juntos. E trago um abraço do pastor Hilder, dos pastores da equipe e de todo o nosso conselho. E estamos muito felizes de, nesta noite, poder compartilhar a porção da palavra do Senhor para nós, das Sagradas Escrituras. E certamente, eu espero e oro que Deus fale com você, tanto quanto tem falado comigo a partir desse texto. Nós iremos trabalhar hoje, explorar hoje, talvez um dos textos mais provocadores de Eclesiastes. Nós vamos para o livro de Eclesiastes, um texto que começa com uma afirmação surpreendente, passa por uma confrontação, mas não termina, porque ele continua com um chamado urgente. Eu estou falando de Eclesiastes capítulo 11, e nós meditaremos do versículo 7 até o versículo 10. No versículo 7, existe um momento aqui de contemplação, doce à luz, agradável aos olhos é ver o sol, mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, que serão muitos, e que tudo o que virá é vaidade. Assim, ele prepara o terreno dos nossos corações. E ele diz então: alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. Afaste do seu coração a mágoa e remova de seu corpo a dor, porque a juventude é a primavera da vida, são vaidade. Bom, antes da gente mergulhar nesse texto, eu quero começar fazendo algumas perguntas para você. E essas perguntas, elas são íntimas, eu confesso. Talvez você não possa falar as respostas em voz alta, mas pensa comigo. O que você entende que é hoje o seu maior sonho? Qual é o seu maior sonho? Talvez faça um certo tempo que alguém não lhe faz essa pergunta. Qual é o seu sonho? O que está aí dentro do seu coração que você ora todas as noites e pensa todas as manhãs quando levanta da sua cama? O que você deseja alcançar? Qual é o seu sonho? Talvez para alguns aqui seja uma tarefa mais doméstica, como a educação dos filhos. Talvez o seu sonho seja só um espaço na agenda. Gostaria de poder levar e buscar meus filhos da escola. Talvez você já tenha um sonho um pouquinho mais ousado, mais mochileiro, viajante, e você quer gabaritar todos os países da Europa, fazer um mochilão, conhecer outras culturas, outras comidas. Talvez você gostaria de plantar uma árvore, de escrever um livro, ou talvez mais um livro. Certamente, o sonho que falarei agora cabe em todos os bolsos aqui, alcançar o primeiro milhão. Segundo meu sogro, eu estou indo para o segundo, porque o primeiro eu não consegui. Talvez seja virar um palestrante famoso, sabe? Daqueles que recebem ligação todo dia para marcar uma agenda, ir em determinado lugar, cidade, palestrar, motivar pessoas, ensinar pessoas.
Ou talvez o seu sonho é mais executivo e é construir uma carreira sólida, segura, dentro da sua área de atuação no mercado de trabalho, e você quer ter uma carreira executiva dentro da sua multinacional, da sua empresa. Ou você quer empreender. Você quer empreender. No texto de hoje, Salomão ele não nos convida à apatia, aquele sentimento de tanto faz, nem a uma atitude rebelde, porque aparentemente o texto é meio rebelde, né? Faz o que você quiser aí, vive tudo e mete o louco, como diriam alguns jovens. Ele também não está chamando a gente a uma atitude desesperada, mas ele está convidando a gente à realidade da vida. Ele está dizendo: viva, mas saiba que há mais na vida do que você pode ver, tocar, possuir agora. Viva, mas saiba que você vai prestar contas ao seu Criador de tudo que você está vivendo no tempo que se chama hoje. Hoje nós dividiremos o texto aqui de Eclesiastes em 3 grandes movimentos. E são movimentos que Salomão faz dentro do texto, e eles vêm na nossa direção com 3 imperativos, que podem mudar talvez a forma como você está vivendo a sua vida, e de fato a partir de hoje, como você vai ensinar talvez o seu filho a viver a vida dele. O mundo diz: aproveite a vida, carpe diem, porque ela vai acabar. Mas o Evangelho diz: aproveite a vida, porque você prestará contas dela. Aproveite a vida. Aproveitar a vida é esse primeiro grande imperativo. Porque, perceba comigo, existe beleza na criação. Lembra quando você teve o seu primeiro filho? Todo mundo chegava perto de você. Eu não sei como foi na tua casa, mas eu gostava de provocar um pouco a minha esposa, e eu brincava com os meus amigos: fala que parece comigo. Aí eles chegavam perto assim: nossa, é a cara do Leandro. Ela: é nada, é a minha cara. Mas existe uma semelhança aqui de quem está criando. Algumas características de pai, de mãe, que são emprestadas para o filho. E em algumas fases da vida você acaba sendo mais parecido com a mãe, outras mais parecida com o pai. E está tudo bem. O fato é que existe beleza na criação. E às vezes nós vamos deixando muito cinza a nossa vida. Nós vamos deixando ela muito dura. Tudo é muito difícil. Tudo é muito penoso. E é mesmo. Mas a gente se esquece de contemplar a beleza da criação. Se esquece de um movimento que Deus fez enquanto Ele estava criando todas as coisas. Porque, só para a gente lembrar, quantos dias Deus demorou para criar o mundo e tudo que nele há? 6. Ora, mas a criação não aconteceu em 7 dias? Sim, 7. Mas no 7º Ele descansou. Esse Shabá, esse descanso, esse deleite, essa alegria, tem a ver com contemplação. Ele deu um passo para trás e olhou, contemplou. E de uma maneira educativa, Ele vai nos ensinando isso. O Senhor vai nos ensinando isso desde a criação. Verdadeiramente suave a luz e agradável aos olhos ver o sol. No versículo 7, lemos esse texto. Salomão ele começa o texto que nós dividimos aqui nesta noite de uma forma surpreendente. Ele não começa com uma advertência: senta aí que eu vou puxar a orelha de vocês agora. Ele não começa também com um lamento: tá difícil, vamos chorar aqui diante de Deus. Ele começa diferente, ele começa com uma afirmação de beleza: a luz é suave, doce é a luz, agradável aos olhos é ver o sol. A luz é suave, ela é agradável, o sol é agradável. Ele começa com uma afirmação de beleza. Pense no que ele está fazendo aqui. O pregador está nos convidando a apreciar as coisas simples, à luz de um novo dia, e não de uma tela. A beleza de um pôr do sol, e não de uma série nova no Netflix.
a sensação do sol na pele. É engraçado você ver no Instagram médicos recomendando: olha, de manhã, não vai direto para o computador, não vai direto para o seu celular. Abre a janela, pega um pouco de sol na sua pele. Gente, estamos em um tempo que as pessoas estão convidando a gente a tomar sol por causa da nossa saúde. Porque a gente esqueceu das coisas simples. Existe beleza no pôr do sol. A sensação do sol na pele é uma coisa deliciosa, vai dizer. É bom, não é? Esquenta nos dias frios. Faz alguma coisa com a gente que é difícil de explicar. É engraçado que se a gente fosse pensar nos quadrinhos, o Superman, ele se carregava como? Com a luz solar. Ou seja, o homem mais forte do planeta Terra, ele conseguia renovar a sua força com um sol que não era dele. Não há nada de pecaminoso apreciar a beleza da criação, porque a beleza da criação nos leva a buscar o Criador. É parecido com um pai, gente. O pai emprestou algumas características aqui. É o que na teologia nós chamamos de revelação geral. É quando essa graça comum, ela alcança o olhar do simples através da beleza das coisas criadas. Romanos 1 vai falar isso para a gente. Inclusive, nos torna indesculpáveis, porque o Senhor está presente em tudo que Ele cria. Tudo que Ele cria carrega o seu DNA. Só lembrando, Deus te criou. Existe uma beleza aqui que ela não pode, de jeito nenhum, ser ignorada. É importante porque muitos de nós cresceram com uma fé que ensinou a desconfiar da alegria. Você já ouviu aquele negócio? Não, alguma coisa ruim vai acontecer, porque minha vida está muito boa. Eu não vou nem falar para os meus irmãos aqui no pequeno grupo que está tudo bem. Deixa eu pensar alguma coisa aqui para eles orarem por mim, porque se eu falar que está tudo bem, alguma tragédia vai acontecer. Esse é o tipo de fé que a maioria de nós carregou durante anos, ou carrega até hoje, que desconfia da alegria. A gente cresce acreditando, talvez, que quanto mais a gente sofre, mais piedoso a gente vai se tornar. Quase que um movimento medieval ali, de separar, isso é santo, isso é sagrado, isso é mundano, e isso é profano. Ou é um ou é outro, e aí a gente tem que abrir mão de tudo desse mundo, fazer voto de pobreza, ir para um monastério, e dentro daquelas paredes a gente vai encontrar piedade. Sendo que Jesus nos convida a sair das paredes para viver piedade. A gente cresce acreditando que piedade tem a ver com renúncia apenas. Tem a ver com renúncia sim, mas de outras coisas. Salomão lhe corrige isso aqui, ele diz: a vida é um presente, gente, a vida é um presente, a luz é suave, ela é boa, o sol é agradável sim, e Deus quer que você veja isso, porque Ele é o dono disso tudo, Ele que criou, Ele quer que você contemple isso. Olha a importância do início desse texto. A palavra hebraica aqui, que Salomão está usando, é tov, que significa bom, agradável, bonito. Não é uma palavra ao acaso, escolhida aleatoriamente, não. Sabe onde essa palavra aparece? Eu já dei uma dica, em Gênesis 1, quando Deus olha para a criação e vê que é bom. Toda a dinâmica da criação envolveu essa palavra. Deus faz e vê que é bom. Deus faz e vê que é bom. Deus faz e vê que é bom. E aí Ele cria homem, Ele cria mulher. E Ele diz: isso é muito bom. Muito bom. A criação chegou no seu ápice. É muito bom. A palavra que ele usa, ela é intencional. Intencional. O que ele está querendo devolver para o nosso coração e para a nossa fé aqui é o seguinte: embora um homem viva muitos anos, uma mulher viva muitos anos, que se alegre em todos eles, essa é a questão. Não é a longevidade apenas, mas é o modus operandi da longevidade, do aproveitamento da vida. Encontre a alegria. Por que o crente está chegando segunda-feira para trabalhar como o mais triste
do ambiente, como o mais cansado do ambiente. Tem alguma coisa errada, gente. Nós temos que contagiar o ambiente que nós estamos, porque nós carregamos no nosso DNA as marcas do nosso Criador, que não depende, como fomos ministrados aqui nas canções, da circunstância, não depende da circunstância, ela vai além das circunstâncias. Aqui está o conselho: você vai viver muitos anos? Ótimo, mas não apenas viva, se alegre. Não apenas exista, celebre. Não apenas cumpra a tabela dos seus dias. Aproveite cada um deles, porque Deus te deu. É presente de Deus. As coisas simples vão ganhando novos contornos. Vai ficando mais profundo viver. Vai ficando mais legal viver. Existe alegria, porque existe esperança. A fé reformada, historicamente, ela tem sido acusada de ser quase que uma fé carrancuda, fechada, cinzenta, sem vida. Mas não. Isso é uma caricatura injusta. João Calvino, por exemplo, nas Institutas da religião cristã, ele escreveu: essa vida, embora abundante em todos os tipos de misérias, é justamente classificada entre as bênçãos divinas, que não devem ser desprezadas. Deus não é um desmancha-prazeres cósmico. Ele criou o mundo, viu que era bom e nos deu a capacidade de desfrutá-lo. João Calvino, analisando a vida. A juventude, então, com toda a sua energia, paixão, vigor, ela é um presente de Deus. Não é pecado ser jovem, não é pecado sorrir, não é pecado viajar, não é pecado sentar com os amigos para tomar um bom café, não é pecado sonhar com o futuro, não é pecado ter esse sonho no seu coração que você pensou no início desta noite. Gostaria de chegar neste lugar, gostaria de construir isso, ir até lá. Não é pecado. Não é pecado apreciar a beleza da vida, a beleza de um pôr do sol, a alegria de uma refeição com pessoas que você ama. Não é pecado estudar, trabalhar com excelência, amar com profundidade. Não é pecado. Salomão está dizendo: aproveita a vida sim, celebra sim, desfrute sim, porque Deus criou esta vida e te deu. Deus, Ele não quer uma vida cinzenta para você, Ele quer uma vida vibrante em sua própria direção. Salomão está começando uma construção importante aqui, e nós não podemos parar este movimento, senão provavelmente iremos terminar no lugar errado. O segundo movimento é, além da contemplação da beleza, além da devolução da alegria para a nossa vida, é um lembrete da realidade. Se no primeiro movimento Salomão está dizendo aproveite a vida, no segundo ele diz lembre-se da realidade. Em Eclesiastes, aqui logo no versículo 8 lemos: mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles, contudo deve lembrar-se do que há dias de trevas, que serão muitos, e que tudo que virá é vaidade. Então sim, nós temos que aproveitar a vida, achar a sua beleza, mas nós precisamos se lembrar que ela é breve e que existe vaidade nela. Salomão, ele faz uma virada importante e necessária. Ele diz: lembre-se dos dias de trevas, porque serão muitos. Que frase perturbadora, né, meus irmãos? Não sei você. Pensa você ensinando seu filho e sua filha: olha, serão muitos dias maus, e eles vão vir. Enquanto você está apreciando a luz, Salomão dá uma puxadinha na manga da sua camisa e diz: ei, não se esquece, tem dias escuros e eles serão muitos. Salomão está fazendo o que aqui? Ele virou pessimista agora? Ele está desconstruindo tudo que ele construiu? Espera aí que eu estou confuso. Não, ele está sendo realista. Ele está trazendo para a equação algo importante para a gente considerar, porque senão a gente vai ser surpreendido e a gente vai entrar em crise. Crise de fé, crise de existência. Então ele está preparando a gente. Ele está dizendo: olha, a gente vai trabalhar com números e números não mentem. E sim, tem o dia negativo aí. Coloca menos
Sabe por que isso aqui é importante? Porque vai trazendo para a gente a realidade de que existe doença na vida do crente, existe a morte para a gente lidar, existe uma dificuldade chamada fracasso, tem dor, tem perda, tem. Se você compreender que a vida, ela vai ter o dia de sol e a noite, a escuridão, você não vai construir a sua vida numa premissa de que agora que você se converteu, é só alegria, é só coisa boa, e quando o dia mal bater na sua porta, você vai entrar em crise. Não, você não vai construir a sua vida nessa premissa falsa de que tudo é cor-de-rosa. Você vai saber que existe dificuldade, e essas dificuldades virão, não é se, é quando. E se você compreender que a vida tem o dia bom e o dia ruim, você vai estar preparado. Esse é o ponto de Salomão. Nós estaremos preparados. Teremos esperança além da circunstância. Teremos uma fé que não quebra se um câncer chega, se um divórcio entra na sua casa, quando a perda da fé te abraça, quando a dor do luto te visita. Salomão ele conclui: tudo quanto vier é vaidade. A palavra hebraica aqui, rebel, significa vapor, fumaça, sopro. É algo que você vê num instante e logo no outro ele desaparece. É aquela ideia da neblina que Tiago vai falar sobre isso mais para frente. Essa palavra ela aparece 38 vezes no livro de Eclesiastes. É o que a gente chama de chave teológica do livro. Não significa que a vida não tem valor, significa que a vida separada de Deus não tem um significado. Significa que tudo que você acumula, tudo que você constrói, tudo que você conquista nesse mundo, se não tiver ancorado na eternidade, é apenas um sopro, é apenas vapor, num instante está aqui e no outro desaparece. Pensa nisso, você trabalha 40 anos e constrói uma carreira, você acumula riquezas, investe direitinho, prepara o futuro da sua família, você conquista uma posição, ganha respeito, mas um dia você morre, tudo isso desaparece, fica para trás. Seus filhos herdam todo o seu dinheiro e torram tudo no primeiro ano. Seu nome foi esquecido. Sua carreira, rapidamente, na segunda-feira, foi preenchida por um outro candidato, uma nova pessoa e possivelmente bem mais barato que você. Você construiu um legado e você viveu para ele. Agora, se você veio respondendo positivamente para todas essas argumentações, mas não ancorou isso no Senhor, nada disso durou, vai desaparecer. Tudo é vapor. João Calvino, ele adverte brilhantemente a gente sobre isso. Ele diz: nós nos beneficiamos adequadamente da disciplina da cruz, quando aprendemos que nesta vida, estimada em si mesma, é inquieta, perturbada e de inúmeras maneiras miserável, e claramente em nenhum aspecto feliz. A vida eterna, separada de Deus, é apenas um sopro vazio. Mas espera aí, Salomão ele não vai parar, ele não vai deixar você nesse lugar de desespero, ele tem um chamado. A vida tem dias de luz, a vida tem dias de escuridão, mas a fé verdadeira não depende de qual dia você está vivendo hoje, entendeu? Não depende se está tudo bem ou se está tudo mal, porque existe um Deus presente, participando, e Ele te criou, Ele te escolheu antes da fundação do mundo, e Ele te empresta características, qualidades que são dele. Por isso você é imagem e semelhança do seu pai, é a cara do pai. Desculpa, mamães, mas nesse caso é muito, muito bom.
Mas aí Salomão ele entra num terceiro e último movimento, que é viver com propósito. Ele fala aqui de uma alegria. Versículos 9 e 10, alegre-se jovem na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração, que agradam os seus olhos. Saiba, porém, não é libertinagem aqui, a gente já fala disso. Saiba, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. Afaste do seu coração a mágoa, remova de seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Então, nesse primeiro movimento, nós temos a beleza da vida e o aproveitamento da vida. No segundo movimento, nós temos a ficha caindo e a nossa chegada à realidade, aterrissamos. E agora, num terceiro e último movimento, a vida com propósito. E essa vida com propósito, ela tem alguns componentes. Primeiro, Salomão está exortando a gente para a alegria de novo. Seja alegre, alegre-se jovem. Salomão está dizendo aqui, desista de viver com medo. Viva com culpa, é isso? Viva culpado, é isso? Não, ele está dizendo, alegre-se. É como se ele estivesse dizendo, você entendeu que a vida é breve? E a gente tem que aproveitar os dias que Deus nos deu para fazer o que Ele deseja, para glorificá-lo, para agradá-lo, para servi-lo, para conhecê-lo mais. Você entendeu que há dias escuros à frente? Ótimo, agora vai viver, agora vai celebrar, agora vai aproveitar o tempo que se chama hoje. A juventude é um tempo especial. Salomão sabe disso. Nós sabemos disso. Recentemente fui convidado para fazer um casamento de um casal que eu pastoreei no início da adolescência deles. Eu comecei a pastoreá-los quando eles tinham mais ou menos a idade da filha mais velha do pastor Michel. 11 para 12, né? E aí eles me chamaram para fazer o casamento e eu falei, estou ficando velho. Estou ficando velho. E é aquele momento que a ficha vai caindo. São aquelas brincadeiras que você vê no Instagram, da gente tentando pular de 2 degraus da escada e ficando uma semana com dor na lombar. Você fala, nossa, não dou mais conta de algumas coisas que eu fazia logo ontem. Já não dá mais certo hoje. Salomão está dizendo, a juventude sim é um tempo especial, você tem condições de fazer coisas, seu corpo tem condições de fazer coisas que nunca mais terá. Você tem um tempo que nunca mais terá, você tem oportunidades que você nunca mais verá. Salomão está dizendo, usa isso, aproveita isso, glorifica ao Senhor com isso. E aqui está o principal, essa alegria aqui não é um hedonismo. Não é uma busca pelo prazer pura e simplesmente, não é isso que o texto está falando. O problema não está na alegria, mas é onde nós buscamos essa alegria. Qual é a fonte, a origem da nossa alegria? Porque o mundo, sistema mundo, ele oferece uma alegria de plástico. Uma alegria que é uma euforia na sexta-feira à noite, que termina na depressão do domingo ou da segunda. A alegria que Eclesiastes está falando aqui, ela é profunda, porque ela está ancorada na gratidão, naquela contemplação da vida, da beleza do Criador. Ela está ancorada na eternidade, ela está ancorada no Senhor, que nos fornece ricamente todas as coisas para a gente desfrutar delas, como 1 Timóteo 6,17 fala. Deus, Ele não quer que você viva uma vida por viver. Ele quer que ela tenha sentido, uma vida vibrante em sua direção, que pessoas olhem para você e falem, eu preciso dessa alegria que você trouxe segunda de manhã para o escritório. O que eu faço para ser feliz desse jeito? Mesmo quando o salário não cai na conta do jeito que a gente imaginava. Mesmo quando tem alguém doente na família. O que eu faço? Ontem foi um dia bem difícil para a gente, lá na igreja. Ontem nós fizemos o culto fúnebre de uma jovem de 20 anos de idade. Foi muito difícil. Mas ela estava doente há muito tempo. Ela estava lutando com uma série de complicações de sua saúde durante 7 meses internada.
mas ela tinha acabado de completar 20 anos agora, no dia 15 de março desse ano. Durante o culto fúnebre, os pais ficaram sentados ao lado do caixão, porque eles não conseguiam ficar em pé. Mas nós cantamos juntos, nós choramos juntos, e nós sorrimos juntos, porque sabemos aonde Ana Clara está. E fizemos isso como igreja. Estava todo mundo lá com eles. É dessa alegria que a gente está falando. Que ela explode a nossa mente. Ela não dá para explicar direito. É esse tipo de alegria que o texto está nos convidando a viver. Uma alegria que não é a busca pelo prazer, mas é uma alegria na fé e na certeza de que o Senhor está cuidando da gente, na fé de que Deus é soberano e Ele está no controle, nada escapa do controle soberano do Senhor. Então por que você não está dormindo direito, meu irmão e minha irmã? Preocupado com seu filho ou com a sua filha, preocupado com o seu trabalho, preocupado com dinheiro. Por quê? O coração do homem pode fazer planos, e deve, mas devemos descansar sabendo que a resposta certa vem da boca do Senhor. Provérbios 16. Salomão traz um outro componente aqui, ainda no versículo 9, mas na parte B ali: ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração, siga o seu coração. Existe um trabalhar aqui de uma liberdade pessoal. Significa que você escolhe livremente, e Deus, em sua soberania infinita, orquestra todas as coisas segundo o seu propósito, que Ele já desenhou. Você não pega Deus desprevenido, e você não pode escolher alheio a Deus, uma vez que você é filho e filha do Senhor, uma vez que você carrega o DNA do Senhor em você. Então, é uma liberdade que sabe que vai prestar conta ao Senhor. Ela traz temor, ela traz uma preocupação em agradar o Senhor. E essa é a verdadeira liberdade cristã. Não é a ausência de limite, mas é a presença de Deus guiando em cada passo. Não é autonomia absoluta, mas é a liberdade de escolher o que é certo, sabendo o que Deus requer de você a partir da tua vontade revelada na Bíblia Sagrada. É você escolher sabendo que Deus está ao seu lado em cada uma de suas decisões. Você não está desamparado. E aqui entra um aviso solene, e o profeta diz: saiba, porém, que todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. Aqui o mas é o mais determinante. Logo em seguida, Salomão, ele lança a âncora na eternidade. Ele diz: saiba, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá conta. Você não está vivendo no escuro, você não está vivendo no palco escuro, não, você está no palco do universo, sobre os olhos daquele que tudo vê e que julgará vivos e mortos. Então, liberdade para o crente não é uma autonomia absoluta, mas é como Martinho Lutero ensinou: o cristão é o senhor mais livre de todo e sujeito a ninguém, mas ao mesmo tempo é o servo mais submisso de todos, sujeito a todos pelo amor. A nossa liberdade, ela tem um horizonte, e esse horizonte termina no tribunal de Cristo. Cada escolha sendo registrada nesse livro da eternidade, cada palavra que você fala, cada ação que você toma, cada pensamento que você cultiva, tudo está sendo visto e visitado pelo Senhor, que você e eu prestaremos conta. Então percebe que não é uma libertinagem, mas é um convite a essa realidade da fé. O ponto aqui não é te paralisar de medo, mas é te encher de propósito. Você tem um propósito dentro dessa vida maravilhosa que Deus te deu, e ela pode acabar quando você completar 20 anos. Então você precisa contar os seus dias, como acabamos de ouvir aqui, ainda que em um tom de brincadeira, mas o nosso irmão nos desafiou aqui hoje. Talvez seja a minha última ministração.
É assim que nós devemos viver, pensando, talvez eu não tenha outra oportunidade de amar o meu irmão, de cuidar da minha irmã. É agora, é hoje, não dá para deixar para visitar amanhã. Eu vou lá agora, eu vou parar o que eu estou fazendo agora. É aproveitar cada momento que Deus te dá, porque talvez Ele não volte. Mas isso não traz preocupação, isso traz propósito, isso traz propósito. O tempo que Deus te deu, ele tem um valor eterno. Porque o Deus eterno te concedeu esse tempo. Viva esse tempo pensando nisso. Afaste o seu coração e a mágoa do seu corpo. A dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. No versículo 10, Salomão, ele dá uma ordem dupla aqui. Gerencie seu coração, proteja o seu corpo, afaste a mágoa, a ira, a irritação. E é engraçado porque a juventude é exatamente isso, né? A gente frequentemente ser marcado por angústia, rebeldia, frustração. E o conselho bíblico aqui é claro: não deixe que a amargura crie raízes no seu coração. Não desperdice os seus melhores anos cultivando ressentimentos. Não permita. Salomão ele não está dizendo ignore a mágoa, finja que ela não existe. Ele está dizendo, ela vai existir na sua vida e você vai ter que fazer um exercício de afastar a mágoa. Ou seja, você reconhece a mágoa, processa a mágoa, mas não deixa que ela te defina. Você não deixa que a mágoa te controle. É o famoso irai-vos, mas não pequeis. O problema não é a ira, o problema é o que você faz quando você está irado. A juventude é um tempo fácil para a gente ficar amargurado. Alguém te machucou, é fácil você carregar isso. Alguém falhou com você, é fácil você se amargar. A vida não saiu como você planejou, é fácil você ficar com o seu coração endurecido. Mas Salomão diz, não crente, afasta isso de você, faz esse esforço, faz esse exercício. A vida é muito breve para você desperdiçar o teu tempo carregando na tua mochila o que o peregrino não deveria carregar. E por que a gente deve fazer isso? Porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Primavera da vida é o símbolo da juventude, aquela infância que floresceu, representando a fase da renovação, do crescimento, de novas possibilidades. A primavera da vida é isso, frequentemente associado ao despertar, à beleza, o vigor. É quase que aquele renascimento da natureza depois do inverno, marcando o início de um novo ciclo. Mas a juventude é vapor, você pisca, 20 se tornaram 30, que se tornaram 40, logo você já está com a plaquinha no seu carro, parando naquela vaga mais perto do elevador. Você pisca uma terceira vez, e talvez você possa estar no leito de morte, olhando para trás e pensando, onde foi minha vida, onde eu investi o meu tempo? E aí, já não dá mais para voltar atrás. Não desperdice o vapor da sua vida com ódio, com ressentimento, com contendas, dentro ou fora da igreja. Nesses 3 grandes movimentos, eu vou sintetizar. Salomão, ele diz, aprecie a vida. A luz é suave, o sol é agradável. Deus quer que você viva, que você celebre, que você aproveite. Essa é a nossa tese. Segundo, ele nos confronta com a realidade. Mas lembre-se dos dias de trevas. Tudo é vaidade. A vida não é apenas luz. Há escuridão. Tudo o que não é eterno, é etéreo, é temporário, vai acabar. Isso é a nossa antítese. Terceiro, ele nos exorta à ação responsável. Alegre-se, jovem. Mas você sabe que você prestará contas. Então afaste a amargura e invista no que é eterno. Viva a sua vida de uma forma que você não tenha vergonha de contar a Deus todas as coisas. Isso é a síntese. Deixa eu aplicar esse texto para a gente. Eu quero dar 3 aplicações para os jovens para a gente terminar. Celebre com santidade. Você não vai sentir culpa por se alegrar,
mas você vai se alegrar com as coisas certas, do jeito adequado, amando com profundidade, estudando com paixão, trabalhando com excelência, mas faça tudo isso sabendo que há um Criador te observando em cada fase da sua vida. Viva com intencionalidade, jovem. Suas escolhas de hoje são os juros que você pagará ou receberá amanhã. Você está construindo hoje um legado, mesmo que você não perceba. Cada decisão que você toma hoje na sua juventude, você está sendo moldado para daqui a 10, 20, 30 anos definir a sua vida. Trabalhe não apenas para ganhar dinheiro, mas para servir ao Senhor e a quem estiver perto de você. Ame não apenas para se sentir bem e ter algum tipo de satisfação, mas ame para transformar vidas. E terceiro, jovem, guarde o seu coração, afaste-se da mágoa, perdoe rápido, não deixe que a cultura do cancelamento, do ódio, defina quem você é, envenene a sua alma. A juventude é breve, não desperdice o vapor da sua vida com ressentimento, escolha a paz, o perdão e a esperança. E talvez você está dizendo, pastor, mas meu dia de juventude já foi faz tempo, e agora? Eu tenho 3 conselhos para você, adulto, você que já está na melhor idade. Seja um mentor e não um crítico. A igreja não precisa de adultos que criticam o jovem o tempo inteiro. Precisam de pais e mães na fé que orientem em amor, que lembrem o jovem do seu Criador. Se você é adulto, se você tem experiência, use para guiar um jovem no caminho e não para julgá-lo, às vezes afastando de Cristo. Mostre aos jovens que é possível viver uma vida feliz, vibrante e ao mesmo tempo reverente a Deus. Mostre com o seu legado, mostre com a sua casa, abra a sala da sua casa, faça um café e converse com os mais jovens da igreja, para dizer o que deu certo e o que deu errado na sua vida. Segundo conselho, reavalie a sua própria vaidade. A vida ela passa rápido para todos nós. Onde você está investindo o seu tempo? O que você está construindo? Quando você olha para trás, você enxerga o que? Ainda dá tempo de corrigir. O que você pode fazer hoje para que de fato seja importante para a eternidade? Responda essa pergunta e faça. E terceiro, alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. A verdadeira alegria não tem prazo de validade. Essa é a beleza da palavra. Se você está em Cristo, o melhor da sua vida não ficou no passado, o melhor da sua vida está lá no futuro, porque é a eternidade. Então você tem esperança, você tem alegria, você vai ter bastante tempo. Você pode ter dias escuros hoje, mas há uma luz que nunca se apaga. Você pode estar em uma estação de inverno agora, mas a primavera vai chegar. E chegará um tempo que ela nunca terminará. Meus irmãos, Salomão nos deixa com um chamado claro: viva a vida, celebre, desfrute, alegre-se. Mas viva sabendo que existem dias escuros, viva sabendo que tudo que não é eterno é temporário. Viva sabendo que você prestará contas de cada escolha. Viva sabendo que há um Criador acima de tudo e de todos. A vida debaixo do sol é passageira, é o que a gente aprende em Eclesiastes, mas a vida com Cristo é eterna. Alegre-se na sua juventude, viva intensamente diante de Deus. Corandeu, viva toda a sua vida diante do Senhor, porque de fato assim você irá glorificar o seu Criador. Viu? Você mesmo, a cara do seu Pai. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos te agradecer pela sua palavra e pela porção desta noite. Pedimos que neste culto público de adoração e serviço ao teu santo nome, o Senhor nos visitou e nós de fato queremos te glorificar. Que nesta noite seja de fato um daqueles encontros que transformam a nossa mente, transformam o nosso coração e não nos permitem sair da tua presença da mesma maneira. Que sejamos sim desafiados constantemente pela tua palavra e que com uma alegria que não é nossa, possamos sim te adorar e viver os nossos dias
para sermos aqueles que testemunham a ressurreição de Cristo, e sim, levam as boas notícias de salvação, aonde o Senhor nos guiar, nos permitir e nos levar. E assim que nós intercedemos por cada família aqui representada, por cada geração aqui representada, para que nós possamos nos tornar os portadores da sua alegria. E é em nome de Cristo que nós oramos. Amém e amém.